Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu creio que você tem sido muito edificado com esse devocional e hoje nós vamos começar um novo livro do Novo Testamento. Nós já falamos sobre Mateus e ministrando a cada 2 capítulos um devocional para que você seja edificado. E nós gostaríamos de continuar falando no livro de Marcos. Marcos é o livro que, Mateus, como eu disse, é o livro que aponta Jesus como o rei, é o evangelho do reino. Marcos, por outro lado, aponta Jesus como servo, como aquele que veio para servir, como aquele que veio para dar sua vida em função dos seus. Você não vai ver em Mateus o momento ali de Jesus lavando os pés dos discípulos, mas em Marcos você já vê isso. Por quê? Porque Jesus veio para servir, Jesus veio como servo, amém? Embora Mateus fale sobre a importância de servir e da grandeza, daqueles que servem no reino, Marcos é muito mais pontual com relação a isso. Por isso que Marcos é um evangelho que não possui genealogia, é um evangelho que não fala o princípio de Jesus, nem o final, fala apenas ali o momento onde ele foi crucificado, e mostra realmente ele entregando a sua vida como um cordeiro. Amém? Então é interessante nós sabermos de que forma que o autor mostra Jesus para que possamos compreender melhor a palavra de Deus. Aquela conversa que muitos dizem, mas os evangelhos são todos iguais. Isso é um equívoco e uma mentira do diabo para que você não leia a palavra. São, obviamente, talvez ali as mesmas passagens, mas descritas de uma forma diferente. Amém? E Marcos começa falando sobre o preparador do caminho, que é João Batista, e fala a respeito do batismo de João, que foi o batismo que Jesus escolheu ser batizado. O verso 4 de Marcos, no capítulo 1, diz assim: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Bom, o batismo que nós acreditamos ser o batismo bíblico é esse batismo aqui de João. Muitas pessoas nos perguntam, pastor, por que a gente não tem o hábito de batizar crianças? Porque a gente entende que a criança ainda não tem condições de se arrepender dos seus pecados. E como o batismo é para arrependimento e remissão de pecados, nós entendemos que tem que ter uma idade para que a pessoa responda pelos seus atos. Amém? Então, para que isso fique claro a cada um dos irmãos que estão nos ouvindo. A Bíblia diz que João veio para dar testemunho a respeito de Jesus. No verso 7 diz: e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, João prepara o caminho. Ele diz que existe um que é maior do que ele, que vai vir e vai batizar não com água, mas vai batizar com o Espírito Santo. Então, Jesus é aquele que João estava pregando, preparando o caminho para que ele viesse, então, e declarasse as boas notícias, àqueles que recebessem. Aí fala sobre algumas curas, algumas que nós já falamos em Mateus, eu não preciso repetir, mas tem uma aqui em especial que não é mencionada em Mateus, que eu acho muito poderoso, que está aí no capítulo 2, a partir do verso 3, que é a cura de um paralítico. A Bíblia diz o seguinte: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Bom, eu acho muito interessante a atitude desses amigos aqui desse paralítico. A multidão era grande, não tinha como eles entrarem na casa. A Bíblia diz então que eles subiram no telhado, arrancaram o telhado em cima do lugar onde Jesus estava e desceram ali amarrado por cordas
aquele leito do paralítico. A Bíblia diz que Jesus então olha para ele e fala, olha, perdoados estão os teus pecados. Aí você vê os fariseus se levantando dizendo, quem é esse para perdoar os pecados? E Jesus então dá uma resposta muito interessante. No verso 10 ele diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Então, Jesus, em todo momento, ele foi um portador de boas notícias, da sua graça. Nesse momento, Jesus está aqui liberando o perdão e enaltecendo, engrandecendo a atitude daqueles amigos, porque sem eles, aquele paralítico não poderia ter sido curado, né? Eu sei que às vezes tem pessoas que você olha e fala, essa pessoa não consegue ir para Jesus, ela não dá conta. Realmente, às vezes vai ser necessário reunir pessoas ali, amigos de verdade, para que possam levá-los até Jesus e que eles tenham essa mesma oportunidade de conhecer o Senhor, como esse paralítico teve. E ouvir da boca do próprio Cristo, perdoados estão os teus pecados. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje. Tenha um dia maravilhoso, cheio da graça e do poder de Deus. Amém?